Olá, hoje estou aqui para gravar um vídeo um pouco diferente do meu habitual, né? É de natureza esotérica, espiritual, é, é de um tema prático e útil do nosso dia a dia, né? Mas às vezes não é esperado. E é sobre a espiritualidade e política. Bem, vamos definir algumas coisas, né? Espiritualidade não é religião, tá? A espiritualidade ela se manifesta de várias formas, inclusive na forma de religiões. Mas nós temos, por exemplo, a questão da cidadania, que é uma forma de manifestação da espiritualidade, da consciência espiritual. Nós temos a questão do respeito ao meio ambiente, que é uma forma de espiritualidade, né? Nós temos, por exemplo, a ética, que é também uma forma de manifestação do nível espiritual das pessoas. Então, a espiritualidade ela transcende os limites das religiões e compreende todas as religiões, todas as possíveis, né? E vai além, ok? Então, essa live, esse vídeo é sobre espiritualidade. Não diz respeito a uma religião ou qualquer segmento em específico de espiritualidade. Política também. O conceito de política ele transcende o conceito de partido ou de pessoa, porque as pessoas passam, né? As pessoas passam. Com o tempo, as pessoas vão passando. E os partidos são segmentos. Política diz respeito a um planejamento ou ações e organizações que se ocupam de construir um futuro melhor para um povo, para um grupo grande de pessoas. Isso é política, né? Política partidária é quando é para um grupo específico, né, de pessoas. Não. O conceito de política ele transcende os limites, né, das intimidades, das afinidades. Então, quando se fala em política, se fala em todo um povo, né, composto de vários tipos diferentes de pessoas e se preocupa com o futuro, uma vida melhor para o futuro. Então, assim, política tem a ver com o futuro, espiritualidade tem a ver com a eternidade. Olha só, né? Que a espiritual é eterno, é infinito e é eterno. Na história, vamos citar aqui três nomes muito conhecidos de todos aqui. O rei Salomão, por exemplo, Moisés, isso, né, da nossa história judaico-cristã ocidental, e Osíris, que seria aquela divindade da mitologia egípcia. Foram reis, entre aspas, né, ou grandes líderes políticos e espirituais dos seus povos. Percebe? A relação é muito próxima uma da outra. A política e a espiritualidade, elas têm muito a ver o que em astrologia se diz respeito ao planeta Saturno. Existem vários níveis, né? Saturno dos 7 planetas esotéricos é aquele que está mais lá em cima, né? Então, Saturno diz respeito ao eterno e também à questão do futuro dos povos. A regência de Saturno é realmente sobre a espiritualidade mais elevada e também a política. Qualquer astrólogo mediano sabe disso. Bom, aqui é muito importante que a gente faça uma distinção muito grande entre o que é ideal e a realidade possível, né? O ideal é do mundo das ideias, é intangível, né? Tem a ver com Deus, que é a ideia principal, ou é o ideal, é a perfeição que se busque. O ideal, ele pertence aos planos espirituais. E a realidade possível pertence à espiritualidade manifesta e limitada. Aqui no físico, nós estamos num plano limitado.
E a espiritualidade manifesta, mas nós temos limitação, né? De altura, né? A gente não atravessa a parede. Nós temos muitas limitações. Então é importante que a gente compreenda essa diferença, né? Porque vai ser a diferença entre sonhos e fatos reais, fatos concretos, muitas vezes. Olha, o mundo espiritual abriga o que é espiritual, obviamente. O material não está lá. Lá é a parte espiritual. Os fatos dizem respeito aqui, ao mundo físico material, e não de lá. Muitos cientistas às vezes falam, mas peraí, como dá para provar a existência de Deus? Tem como medir a alma de uma pessoa? Né? Questões espirituais são do mundo espiritual. Questões do mundo material são aqui. Aqui, os fatos, a realidade visível, tangível, mensurável, constatável. E a gente não pode confundir as coisas. Brigar com os fatos é pedir para se decepcionar e sofrer. Né? Por que eu estou falando isso? Porque, em termos de política, existe a política espiritual e a política factual. Né? Ou seja, existem conceitos, ideias de perfeição, de transcendência. Né? É como a ideia de como funciona o nirvana para os orientais, ou o paraíso para os cristãos, certo? Lindo, maravilhoso. Mas isso é espiritual. Nós não podemos confundir, né, com a política factual. Sonhar ou delirar que um político aqui, o físico entre nós, seja quem for ou quando for, vai ser perfeito. Todos nós aqui temos limites. Eu tenho limite. Você que está assistindo aí também tem seus limites. Nós não devemos julgar as pessoas pelos limites e as imperfeições delas. A gente vai achar muito, né? A gente tem que avaliar aquilo que ela tem de melhor, aquilo que ela realmente pode nos ajudar, né? A evoluir e a se desenvolver. Olha, nós hoje vivemos um momento muito crucial, muito importante. Nós estamos concluindo, terminando a era de peixes e iniciando a era de aquários, tá? Que são muito diferentes entre si, muito diferentes, né? Na era de peixes, cultuava-se o Deus transcendente, né? Aquele Deus lá em cima, o grande pai, e a gente, como miserável ou uma criança dependente, ficava pedindo as coisas, esperando que um pai, um líder, um guru resolvesse os problemas, né? Então ficava naquela expectativa, e se não resolvia, dava chilique. Era de Aquário vai ser do Deus imanente, aquele que emana de dentro de nós mesmos. Cada um de nós tem a fagulha de Deus dentro de si, certo? E vai depender muito dessa consciência que a gente tiver. A gente sair desse comportamento infantil, de birra, de exigir atenção e respeito, e arregaçar a manga, e assumir a responsabilidade sobre a nossa realização, sobre o nosso caminhar. Está na hora da humanidade crescer como um todo. Bom, hoje que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 3 de outubro de 2022. Os olhos de todo o planeta, em termos de política, está voltado para o Brasil. Ontem ficou definido que haverá um segundo turno na corrida presidencial, né? Então, é muito importante, me pareceu oportuno eu gravar esse vídeo para compartilhar com você algumas reflexões que eu tenho. Talvez você compartilhe com outras pessoas também essas perguntas, essas reflexões, e isso possa ajudar. O intuito é ajudar, né?
trazer perguntas, trazer ideias que possam realmente contribuir para um futuro melhor para todos nós. Lembrando no começo, política e espiritualidade andam juntas, apesar das pessoas terem segmentado isso, né? Então, esse momento dessa divisão entre era de peixes e era de aquários é um momento de encruzilhada da vida. Todos nós estamos vivendo essa encruzilhada. E o que o Brasil decidir vai repercutir em toda a América do Sul, talvez em todas as Américas e até no próprio planeta. É muito sério o momento que nós estamos passando. Muito importante. É o momento de maturidade. Por isso, convido você a sair da zona de conforto. Sair de cima do muro. Está na hora de tomar uma atitude. Chega. É muito confortável a gente ficar quietinho em casa. Ah, não. A coisa vai melhorar. Ah, não, se Deus quiser, né? Se Deus ajudar, né? Ou se o fulano fizer isso, o cicrano fizer aquilo, está na hora da gente arregaçar a manga e tomar uma atitude efetiva, concreta e objetiva. Precisamos fazer a nossa parte. É hora de escolher o futuro, o próprio e do povo. Você e eu estamos escolhendo o nosso futuro. O futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos, o futuro do nosso povo como um todo. Então é hora muito séria. Não é hora para delegar para terceiros. Não é hora para a gente decidir com base em preconceitos, em achismos, em fanatismo, ilusões e delírios, conversa fiada de outras pessoas. Então, nesse sentido, eu te aconselho, eu sempre aconselho aquilo que eu faço. É um caminho que eu faço que eu sei que é certo, que dá resultado, que é um caminho assim sólido, para não nos arrependermos depois. Decida pelos fatos, não por conversa fiada. Falar, todo mundo fala. Falar é fácil. Demagogia sempre existiu na história da humanidade. Pessoas que prometem uma coisa e fazem outras, né? Pessoas que dizem uma coisa e faz outra. Hoje tem uma propaganda aí, né, que fala que tomar Coca-Cola é magia. Não é magia. Nunca foi e nunca será. Tem gente que fala que ama chocolate. Ninguém ama chocolate. Se você gosta de chocolate. Amor é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda, muito mais transcendental, espiritual. Ninguém ama chocolate. A gente gosta, é gostoso. Tem que botar, sabe, a palavra certa no lugar certo. Então, além das conversas, das discussões, do pelo em ovo, leve de suas decisões, as suas reflexões pelos fatos. Então, eu te sugiro, né, diferenciar o discurso de fatos e atitudes. Veja o que as pessoas falam e o que elas fazem. Elas fazem aquilo que elas falam? Elas põem em prática? Elas vivem realmente aquilo que elas estão pregando? Ou é lobo em pele de cordeiro? Ou é simplesmente uma máscara demagógica que interessa para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa com quem está conversando, né? Com relação à política, né, nós estamos aqui para decidir o presidente do país. E o presidente do país diretamente tem a ver com a gestão, o governo. E quando a gente fala isso, né, a gente às vezes está falando em formas disso. Veja, eu te levo, te peço para você refletir sobre o histórico em outros países, do tipo de gestão, de administração que os líderes estão propondo. Qual é o histórico dos países? Como é que é lá fora? Como é que foi na história? Como é que são os nossos vizinhos aqui que podem ter
uma gestão semelhante, de um tipo de administração semelhante? Quando começou? Como é que foi no começo? Como é que foi há um tempo atrás? Como é que está hoje? Qual é a realidade atual desses países que têm uma gestão, administração próxima, similar, né, ao que estão te oferecendo para decidir? Porque assim, acontece muito assim também, né? Mostra só o lado bom e não fala do lado ruim, é que nem aqueles vendedores de antigamente, né? Que queriam empurrar uma coisa para as pessoas. Eles mentiam, né? Só falavam o lado bom, que nem aqueles contratos que tem aquelas letrinhas pequenininhas, mostra só o lado grandão, o que você vai ganhar, ou o que você pode ganhar, nem é certo que você vai realmente desfrutar daquilo, né? Pode ser que aconteça isso, e as problemas ficam ali, escondidinho, no rodapé, né? Qual é a realidade de países vizinhos, vizinho que é mais próximo a gente vê, né? Porque de repente você vê lá na Ásia, fica mais difícil, mas de repente também tem, você pode ver lá na Ásia, lá na Europa, né? Qual é a realidade dos países que tem um governo próximo daquele que o líder, né, a opção que estão te oferecendo. Qual é o histórico desses líderes? Qual é o histórico deles? De onde eles vêm? O que eles fizeram? São pessoas, quais são seus feitos? O que eles plantaram? Eles não vão mudar, as pessoas não mudam da noite para o dia. O discurso é fácil querer enganar, mas os feitos não tem como, né? Pelas atitudes a gente conhece e reconhece as pessoas. Quem ou o que esses líderes apoiam? Porque quando a gente apoia uma coisa, a gente dá valor, a gente se identifica com aquilo, né? Então é importante você ver nesses líderes que hoje estão te oferecendo alguma opção, alguma condição aí de futuro, o que eles apoiam, o que eles gostam, porque a tendência é que aquilo seja um objetivo para ele e ele vai querer fazer aquilo um dia. E se é um presidente da República, ele vai ter poder para fazer isso de fato, né? A tornar a realidade aquilo que ele elogia, aquilo que ele aprova, identifica como uma referência. Quem apoia esse líder? Qual é o perfil de pessoa que apoiam essas pessoas que estão te oferecendo as opções? Tá? Você se identifica? Você conviveria com esse perfil de pessoa? Você gostaria de ser vizinha de uma pessoa que apoia esse líder, que apoia essas ideias? A escolha de hoje, olha, determina o futuro. E o nosso futuro pode ser o mesmo ou semelhante ao de um país vizinho que passou um processo de escolha lá atrás. A história não mente. Os fatos não mentem, não dá para brigar com os fatos. Veja na sua avaliação, sem paixão, sem fanatismo, sem ideologia, seja de qual for, atenha-se aos fatos, né? Sobre os países aqui em volta do nosso, ou na América do Norte, ou na Europa, ou na Ásia, ou na África. Veja, a escolha que nós estamos fazendo hoje, que nós vamos fazer esse mês, né, vai determinar o nosso futuro. E qual vai ser o futuro? Ah, ninguém tem bola de cristal. Não, não tem, mas veja outros países que passaram pela mesma situação, que tomaram decisões e como estão hoje, com as decisões que tomaram. Você quer ter a vida dos países vizinhos que a gente tem? Uma vida igual, semelhante? Já pensou nisso?
Porque às vezes a gente se apega muito nas questões pessoais, pequenininha, mas é fulano, esse cano. As pessoas passam, o tempo passa, sabe? Mas os fatos repercutem, reverberam. E a oportunidade que a gente tem hoje pode ser que nunca mais a gente tenha. Nunca mais. Lembrando que perfeição só lá em cima, só em Deus. Sabe? Uma vez começaram a questionar muito algumas posturas políticas minhas. Eu falei, escuta aqui, me dá um número de Deus que eu vou botar lá na urna. Se Deus é candidato, eu voto nele, não tenha dúvida não. Ele é a perfeição, vai dar tudo certo. Agora, o problema é que Deus não é candidato. É um ser humano limitado como eu, como você. A gente tem que ver o que ele pode dar de melhor, de fato, sem cair na conversa. Realidade. Você viveria nos países vizinhos, nos países que alguns líderes políticos estão oferecendo para a gente como referência, como ideal de democracia? Você viveria lá? O que a gente vê muitas vezes são algumas lideranças elogiando um perfil de gestão, de administração, mas quando vai viajar, viaja para outro, que geralmente eles criticavam. Morar, então, aí com certeza vai preferir morar, né, onde eles criticavam ou criticam, né, mas não o que eles elogiam. Só que eles se esquecem que se essa decisão que nós tomarmos aqui em outubro agora valer, vai valer para o resto da vida, possivelmente, para o nosso país. E aí? É esse tipo de vida que a gente quer? Que você quer? Igualzinho a alguns países aqui, vizinhos nossos, ou da Ásia? Tem certeza? É esse tipo de vida que você quer para seus filhos, para seus irmãos, para seus pais, para seus vizinhos? Tem certeza? Também sugiro que você tenha os seus princípios por norte, os seus, não dos outros, os seus. Se você valoriza a democracia, né, seja democrata. Porque a gente geralmente recebe aquilo que a gente dá, né? Se a gente dá tolerância, democracia, respeito, cooperação, colaboração, a gente vai receber a mesma coisa. Essa é a tendência. Agora, não espere uma atitude, por exemplo, tirana, né, ditadora da sua parte e receber algo diferente disso. Ou, se você votar numa pessoa, num líder que tem uma atitude tirana, ditadora, que cerceia as liberdades, que controla a imprensa, ou que quer controlar a imprensa, né, que quer tirar direitos, liberdades, amanhã, possivelmente você vai sofrer essas mesmas questões. Vai ter seus direitos retirados, as suas liberdades retiradas, perder alguns bens, não é verdade? As pessoas não mudam, elas enganam as pessoas outras, usam máscaras, fachadas. Então tenha quais são os seus princípios, o que você dá valor, o que é mais importante. Porque às vezes o pessoal coloca muita confusão na cabeça da gente. Ah, mas isso aqui pega pelo em ovo, sabe? Pega, mas isso aqui e tal. Mas peraí. Ele está desviando o seu foco, a sua atenção de algo que é muito mais importante. Preste atenção nisso que é mais importante. Quais são os seus princípios? Não é o meu, o seu. Já, né? E tem que respeitar a liberdade, o livre-arbítrio de todo mundo. Qual o caminho que quer tomar? Eu aprendi ao longo de 50 anos de esoterismo, de vida espiritual, que existe o caminho do bem e o caminho do mal. São caminhos, são caminhos.
né? Você pode aprender pelo amor ou pela dor. São caminhos. É a escolha que a gente faz. Só que agora nós estamos num momento que a escolha que você fizer pode repercutir na minha vida. E a escolha que eu fizer pode repercutir na sua vida. Então, é complicado, né? A pessoa escolher, não, eu vou pelo caminho da dor, né? Eu prefiro isso aqui. E ele tem que ter a responsabilidade de entender que ele vai estar trazendo muita gente junto, inclusive filhos, irmãos, vizinhos, né? É hora de deixarmos de sermos egoístas e pensar somente em nós mesmos. Chega. Chega de pensar apenas nos próprios interesses. Ah, mas eu vou votar no fulano porque ele me deu salário, ele me deu dinheiro, ele me deu emprego, ou deu para o fulano, para o meu amigo e tal. Né? Ah, a gente não pode ser egoísta. Nós temos que pensar em todos. Esse é o momento. Muito importante disso. Né? Nós temos que pensar na sociedade, os nossos filhos como um todo. Ninguém é feliz sozinho. Não dá. Se engana, pessoa que acha que consegue, que vai conseguir ser feliz sozinho. Decida e tome uma atitude agora para não chorar depois. Depois pode ser tarde. Depois você não tem mais a opção. A opção é agora. É agora. Então, é agora. Pois já era. Né? Então, nós temos que ser espertos. Não sermos levados por conversas, por discursos. Temos que ver a realidade, a história, né? A nossa volta, nossos vizinhos. Temos que ser conscientes e responsáveis, porque nós seremos responsáveis no futuro nosso, da nossa família, do nosso país. Faça a sua parte. Converse com familiares, vizinhos e amigos. Leve essas reflexões. Não certezas, não são certezas. Converse com eles, discuta com eles, de coração aberto, buscando a verdade. Ele vai lá, o Juarez falou besteira. Não, não. Reflete. O que vocês acham que o Juarez falou? Como é que é? Converse. Pense por si mesmo. Pense por si mesmo. E decida consciente. E assuma as consequências que vierem depois. Sobre você, sobre a sua família e sobre a sociedade como um todo. Né? Não estou aqui falando para discutir com ninguém. Não. Pelo contrário, é conscientizar. Tem que discutir. Não, conscientiza. Peraí, vamos conversar. O que você acha? O que você pensa? Como é que é o perfil? Qual é a história? Quais foram os fatos? Quais foram os fatos? Né? Como é que são os países que a gente conhece aí, que tem uma administração, uma gestão semelhante, ou que um determinado líder aí apoia, tem como referência, fala que é o ideal de democracia. Porque qualquer coisa pode botar o rótulo de democracia. Tranquilo, não faz diferença. Né? Hoje está fácil rotular, falsamente, seja o que for. Pessoas, governos, rótulos é fácil. As pessoas falam sem o mínimo compromisso com os fatos, com a realidade. Tá? Olha, não espere deitado em berço esplêndido. Tem gente que fica esperando, vamos ver o que vai acontecer, né? Vai perder o bonde. Né? Eu vi uma vez uma frase, não sei se foi atribuída a Bruce Lee, que dizia o seguinte: não é porque você é vegetariano que o tigre não vai te comer. Não, quer nem saber, tá? Não espere deitado em berço esplêndido. Faça a sua parte, converse, discuta,
exponha, dialogue, pense, principalmente, pense por si mesmo, tá? E compartilhe esse vídeo, ok? Minha parte eu fiz. E que tenhamos um futuro bom para todos nós, para mim, para você, para os seus filhos, para sua família, para todo mundo. Até mais.